Alô, internautas do Brasil. José Silvério. Tudo bem, Silvério? Tudo bem, Marília. Prazer em vê-la. Em primeiro lugar, há muito tempo eu não a vejo. E então fiquei muito feliz. Eu estava de licença maternidade, eu cuidando sei. do bebê. Isso eu sei. Tudo eu sei. É só não te vi. Tá? José Silvério completou, neste ano de 2013, 50 anos de carreira. E eu vou dizer por mim e por muitas pessoas que eu conheço, principalmente da minha família. Se eu gosto de futebol, eu comecei gostando ouvindo a voz do Silvério, que é o maior narrador de futebol deste país. Silvério, primeiro, obrigada. Porque, de fato, muitos dos gols que agora eu vejo a imagem, quando criança, eu sabia pela voz do Silvério. E isso é muito impressionante, porque eu lembro do gol e lembro da sua voz. Então, para mim, é um orgulho poder te entrevistar. Tá, você sabe que a minha grande alegria... Eu tenho duas alegrias, eu tenho muitas alegrias, mas duas que me marcam muito, que me chamam muito a atenção. São os profissionais jovens que dizem que entraram para essa carreira por minha causa, inspirados em mim, mesmo que não sejam locutores, gente que passou a gostar de futebol por minha causa. Forçado um pouco pelos pais, pelos tios, por avós, e passaram a gostar de futebol ouvindo as minhas narrações, a emoção dos gols e dos jogos. Isso me deixa muito feliz. E profissionais que começaram exatamente por isso. E gente de rua que gostou de futebol e ficou gostando do rádio, gostando de mim. Então, essas duas coisas me deixam muito felizes. Eu completei 50 anos. Esse ano de 2013 foi um ano abençoado para mim. Eu ganhei todos os prêmios que eu podia ganhar dentro da minha carreira. E isso realmente me deixou muito feliz. Até a Rede Globo, num programa do Sport TV, declarou no ar, no encerramento do programa, que eu era indiscutivelmente, também eu não concordo, mas o salário eu acho bom, que eu era o maior locutor esportivo brasileiro de todos os tempos. Eu falo, não é bem assim, tem muito. O Brasil é um país, e São Paulo principalmente, que tem muitos locutores esportivos fantásticos. Alguns foram e outros que ainda são. Então eu fico mais honrado ainda, porque é no meio que tem muita gente boa. Você tem ideia de quantos jogos você irradiou? Não, é muito difícil, porque são 50 anos de carreira, mas tem duas coisas. No começo da carreira, eu era um quinto, quarto locutor de rádios menores, de rádios sem importância. Depois eu fui crescendo e o futebol, naquele tempo, não tinha tantos jogos quanto tem hoje. Talvez até se tivesse mais jogos eu tivesse acontecido um pouco mais cedo, mas eu comecei muito cedo, com 17 anos. Então eu era considerado ainda muito criança, muito inexperiente para fazer determinados jogos. Mas ainda assim, beliscando de vez em quando, eu conseguia fazer alguns jogos bons e fui galgando alguns degraus. Então fica difícil você analisar, por exemplo, nos últimos anos, uma média de 80 jogos por ano. Então, isso daí fez com que eu tivesse uma ideia aproximada de 50 anos, você pudesse ter irradiado mais ou menos entre 20 e 30 mil jogos. E tendo visto tantos jogos de pertinho, você pode me dizer, você provavelmente vai me falar o Pelé, mas tirando o Pelé, qual foi o maior jogador que você viu jogar? Eu acho muito difícil essa pergunta, muito. Eu acho que o tempo muda tudo. O tempo muda a forma de jogar, muda a maneira como você encara o futebol e mostra muita gente boa. Claro. Eu vi Pelé, um pouco do Garrincha, um pouco do Nilton Santos, que são jogadores excepcionais, um pouco do Didi. Nossa. Já vi um pouco mais do Rivelino, bem mais do Rivelino, que eu tenho na conta dos melhores. Vi Maradona, vi Messi, vi Neymar. Atualmente, vi Sócrates, vi Tostão, que foi um monstro. Vi Dirceu Lopes, vi Reinaldo. Então, eu vi muitos jogadores, eu vi quase todos. Eu vi Pedro Rocha, que acabou de falecer. Eu vi no São Paulo, Raí, que foi um, o Raí fora do São Paulo foi outro. Eu vi o Sócrates do Corinthians, o Sócrates da seleção brasileira, eu vi o Falcão na seleção brasileira, eu vi o Zico desde o time de júniores do Flamengo, pequenininho, novinho,
o Zico, que é um monstro, né? Eu vi o Batistuta, centroavante da Argentina, que não era um jogador tecnicamente, mas que tinha uma facilidade para fazer gols. E é muito engraçado, o jogador que tem facilidade para fazer gols e que você não acha que tecnicamente é o famoso grosso, perfeito, né? Grosso artilheiro. Então eu tive essa chance na vida, porque eu vi o futebol que a gente pode chamar de moderno, todo ele. De moderno até o atual, porque eu vejo ainda, né? Claro. Então, eu tive muita sorte. E eu acho que nasci para ser isso. E pela paixão que eu tive. E Silvério, você falou de tantos bons jogadores, eu imagino que só a presença deles em campo fosse um fator de atenção, né, do narrador. Mas você faz muito jogo ruim também. Muito jogo ruim também. E como é que você consegue, também no jogo ruim, manter a voz, a emoção e a atenção no jogo modorrento? Eu acho, Marília, que eu me tornei um bom locutor exatamente por saber fazer essa diferença. Primeiro, eu não desrespeito o jogador jamais, mas eu o chamo de ruim. Às vezes, alguns eu até exagero na crítica, mas sem desrespeitá-lo, claro, como ser humano. Uma opinião. Ele é ruim, coitado, ele pensa que é bom, mas é ruim. E ele não joga nada. E para quem está em casa, eu sempre imaginei uma coisa que um dia minha mãe me falou. Pode ter uma mãe ouvindo, e você está começando a irradiar futebol, você erra muito, mas se alguém falar para mim, eu vou ficar muito triste. E eu aprendi isso. Então, no tempo que a gente fazia isso, era só o rádio que existia. Claro. Então, não é que poderia ter, não, com certeza tinha pais, mães, irmãos, alguns filhos, namorada, noiva, esposa, tudo isso. Então, eu via um jogador ruim, falava que ele era ruim, mas sem ofendê-lo. E diferenciava, eu sabia muito bem, até hoje eu sei diferenciar muito bem o jogo ruim do jogo bom, sem criticar o espetáculo. Existe uma maneira que eu confesso a você que eu não sei explicar como, mas existe uma maneira de fazer isso sem ofender a pessoa. E aí eu vou te perguntar, você que fazia um futebol antes, a gente tem essa mania, né? Mesmo os que não assistiram, por exemplo, eu nunca vi o Pelé jogar, mas as pessoas têm essa mania de falar, mas antigamente os jogadores jogavam mais, mas antigamente os campeonatos eram mais melhores, etc. Você concorda com essa nostalgia e, sabendo como era antes e como é hoje, você apoia o bom senso? Primeiro, vamos à primeira parte da sua pergunta. Eu não acho que tem nada diferente no futebol. Nada, é a mesma coisa. Agora, mudou a alimentação, mudou o treinamento, mudou a camisa, que é muito mais leve, mudou a chuteira, completamente diferente. Mudou tudo. Então mudou o futebol também, óbvio que mudou. A maneira de jogar hoje é diferente, completamente diferente. Mas o futebol antigamente, quando tinha craque, ele era mais bonito. Mas quando não tinha craque, ele era mais feio. Porque hoje ele é mais corrido, ele é mais atlético do que era naquele tempo. Hoje ele é um futebol que se não tiver gente boa, tem gente correndo. Então tem emoção, chuveirinho na área, o goleiro tira, o back vem, o atacante vai, o back faz gol. O back não saía da sua área. Era tudo motorrento, tudo devagar. Bom, o Newton Santos inventou, o lateral avançar. Já foi a partir de 58, quer dizer, 58 para o mundo está aí atrás, né? Está aí pertinho. Então, é tudo diferente. E eu acho que essa é uma coisa boa da minha profissão, é ter descoberto isso ainda jovem. Uma vez, só contar isso, eu não esqueci a sua pergunta no final, não. Uma vez eu estava irradiando um jogo no Morumbi e a gente irradiava e quando a bola estava no meio campo, lia texto. Até hoje é assim. Só que você parava um pouquinho e ia com mais calma. Aí, um dia, eu estava irradiando um jogo do Morumbi, a cabine minha é ao contrário da televisão, tem o gol do portão principal e tinha um atacante que estava indo para o gol do portão principal. Eu não me lembro quem. E eu disse, ele vai chegar sozinho no gol. Ele vai chegar sozinho. De repente surgiu um zagueiro. Eu não sei de onde. Não sei de onde ele veio, mas ele chegou. A partir daquele dia, eu comecei a entender que tinha mudado tudo. E que o futebol era indiferentemente mais rápido, mas muito mais rápido. Que não dava mais tempo de você dominar a bola, de você parar a bola para lançar.
Então, uma outra coisa, eu quero, mas então quer dizer que aqueles jogadores clássicos de antigamente não dariam certo hoje? Eu falo, os grandes jogadores dariam também certo hoje. Eles iam mudar, porque eles para ser jogadores bons, tinham que ser inteligentes. Então, eles estariam melhor fisicamente e não iam dominar a bola, parar no meio campo, levantar a cabeça e ficar olhando. Eles iam ser mais rápidos. Uns seriam melhores, outros seriam piores. Mas, com certeza, a essência era de quem foi bom naquele tempo seria bom hoje também. Bom senso. Tem coisas muito boas. Eu acho que a discussão é muito importante. A discussão é sempre válida. Mesmo que você não seja o dono da verdade, você pode lançar alguma ideia que frutifica. Eu, por exemplo, não acho que tem excesso de jogos hoje. Já teve muito mais. Pode ser feito... Pode ter dado uma ajeitada no calendário, mas não mudar muito, porque aí você vai ter que fechar alguns times e aí você está contra a profissão, você está fechando o mercado de trabalho para alguns jogadores. Uma coisa que não precisa de bom senso para você brigar por ela é o atraso de salário, que eles ficam reclamando. Isso aí não precisa de briga coletiva. Isso daí é uma coisa obrigatória. O patrão, eu sempre digo, a relação patrão e empregado, ela é muito simples. Um paga o você trabalho. Trabalha, ele te paga. Não tem mais nada, você não precisa ser amigo do patrão, ele não precisa ser bonzinho com você, nada disso. Você vai, faz o seu trabalho e no dia tal o seu salário ou está na conta ou está no caixa, depende do tamanho da empresa. Então é uma coisa muito simples. Isso daí eu vejo como uma briga boa, mas tem que exigir mesmo. Mas aí é uma coisa judicial. Você tem um clube, não tem dinheiro para pagar, como é que faz? Então você tem que encontrar um consenso. Então fecha aquele time. Aí como é que você vai fazer? Vai fechar o mercado? Porque alguns jogadores sabem que recebem a cada 3 meses. Tem até as brincadeiras que a gente sabe muito bem. Mas tem um emprego. Pelo menos há 3 meses eles recebem. E se você passar a não receber mais? Então precisa tudo isso ser analisado. Cartola e jogador. Uma relação complicadíssima. Porque o jogador é muito engraçado. Tem alguns que puxam o saco dos cartolas. Então, é como tudo na vida. Tem uns de um jeito e outros de outro jeito. Agora, a ideia inicial é muito boa. A discussão é boa. Agora, não, e o engajamento está sendo inédito. Tem um perigo nessa história, que eu já fiz um comentário e as pessoas não gostam muito quando você fala certas coisas. Mas o que eu falei, que não causou uma boa impressão, é uma coisa tão óbvia, mas tão clara, tão límpida, que não é discussão. O comentário é só uma questão de mostrar aquilo que estava acontecendo, não é nem opinião nesse caso aí. Eles pegaram muitos jogadores velhos para discutir o assunto. Rogério Ceni que está parando, Dida que está parando. Então, para eles é muito fácil entrar numa briga dessa. Agora, você fala, mas e o mais jovem? O mais jovem não tem um preparo político para discutir, mas ele tem uma vida inteira pela frente, dentro da carreira. Ele tem que ser ouvido mais do que o Rogério Ceni e do que o Dida, por exemplo. Tem outros, mas eu lembrei dos dois aqui agora, só para citar exemplo. O Paulo André mesmo já está falando em parar porque quer virar político. Então aí você pode pegar essa história e falar assim, também tem cheiro de gente querendo se aproveitar disso. Então, e tem cronista esportivo que mergulha muito facilmente em determinadas coisas, como se ele quisesse tomar aquilo para ele e dar opinião. E se você der uma opinião contrária, ele te critica. Ele não aceita uma opinião contrária à dele. Tem muita gente assim. Então, democracia de eu falo e você eu falo e você escuta, exatamente. A democracia é mais ou menos assim, não, eu que mando. O encerramento é igual pai e filho. Não, você que tem filho agora vai ver isso. Eu já tenho velhos filhos, né? Então, não. Não, mas eu fiz isso, pai, porque não tinha que fazer nada, você tinha que me perguntar. Acabou. Então, isso não é democracia, né? Você pode discutir, mas a decisão é sua. Então, esse caso do bom senso, ele é complicado. E é uma coisa engraçada. As pessoas não gostam de ouvir que você fala isso. Que a ideia é boa, tem coisas perfeitas para você brigar, tem coisas que precisam ser consertadas, mas óbvio, você sabe que na sua vida, em coisa pequenininha, na sua casa, você tem que consertar coisas. Imagine no futebol com essa grandeza mundial que tem, se não tem coisas para consertar. Então é isso que eu acho, e é um terreno muito difícil para você dar opinião.
eu vou falar, mudando um pouco de assunto, e eu vou pedir pro pessoal colocar esse gol, a gente acha ele no YouTube, coloca. Uma coisa que eu acho impressionante no Silvério, e eu vou falar isso até porque ele me disse que ele precisa ir embora, porque ele precisa passar no oculista. E isso para mim verdade, e é muito importante para a sua profissão, então você tem que ir. Eu estava fazendo um jogo no Maracanã uma vez, do lado do Silvério, uma semifinal, ou quartas de final de Libertadores, entre Fluminense e São Paulo, semifinal. E o Washington fez um gol aos 42, 43 do segundo tempo, e naquela época, no antigo Maracanã, deveria ter umas 50 pessoas na nossa frente de jornalistas, numa cabine que era ruim, baixa, você não conseguia ver a linha do outro lado do campo. E a hora que saiu o gol, foi um gol de cabeça, depois de um escanteio. No fim do jogo? No fim do jogo, eu não tinha a menor ideia de quem tinha feito o gol. A menor ideia, porque era impossível, com a quantidade de gente que estava na nossa frente, e torcedores em pé, e aquela gritaria. O Silvério não teve a menor dúvida. Ele falou que era gol do Washington. Como você consegue, Silvério? Como você consegue? Olha, eu estou numa fase diferente da minha vida. Eu comecei uma vida nova, em termos pessoais. Eu fiquei viúvo e fiquei pouco tempo sozinho, já arrumei uma outra mulher e ela vive comigo. A gente é casado, em termos de vida, nós somos um casal casado e cuidamos da nossa vida. E ela achou interessante, ela acompanhava mais ou menos futebol e começou foi comigo em alguns jogos, viu alguns jogos que eu faço vendo na televisão hoje, e ela tá louca, já tem 2 anos e meio que nós estamos juntos. Aliás, amanhã vai completar 2 anos e meio. Ela tá louca para saber qual é o poder que eu tenho para enxergar esse tipo de coisa, que ela acha que é um poder mágico, que eu vejo gols que quem está do meu lado não via. O Randall Juliano, que trabalhou comigo na Jovem Pan no começo dos anos 70, ele falava isso, velho, eu vejo você gritar e falar algumas coisas, eu falo assim, puxa, como ele mente. Aí eu chego em casa e vou ver na televisão, porque eu conheço você, sei que você não mente, mas parece que você está mentindo. Aí você vai, e é exatamente o que você falou e não o que eu pensei que eu tivesse visto. Qual é o segredo? Eu falo, olha, Randall, eu tenho uma facilidade muito grande de assimilar o movimento das pessoas. E enxergo bem. Eu tenho um reflexo muito apurado, eu tenho um campo visual muito grande. Aliás, você está falando do meu olho que está molhado o tempo todo atualmente, isso é coisa recente. Eu fiz um exame já de campo visual, eu vejo quase que atrás da orelha. É uma coisa meio estranha, porque eu não sei se é treinamento ou se eu nasci assim. Então hoje, depois dessa entrevista aqui, eu vou em casa, vou almoçar e vou no médico, 2 horas da tarde. E que é o médico que cuida da minha vista há 50 anos quase. É um santo, obrigada. Dr. Virgílio Centurion. Então eu vou para ele ver por que eu estou chorando desse jeito, tá? É o olho esquerdo. Já me falaram que é ar-condicionado, que é o canal lacrimal que fica exigido muito, aí depois que para ele coisa. Então eu realmente, eu não sei se é fisicamente ou se é treinamento. Eu enxergo bem. Graças a Deus. E eu sou muito concentrado. E é muito concentrado mesmo, posso atestar. José Silvério, primeiro, parabéns pelos 50 anos de carreira. Muitos parabéns, você merece todos os prêmios que você ganhou. Depois, muito obrigada por estar sempre no meu radinho. Obrigado a você. E muito obrigada por ser meu companheiro de trabalho. Um 2014 ainda melhor do que foi 2013 E é muito engraçado que tem muito tempo que eu não a via, né? Pessoalmente, há um tempão. E quando eu fiquei sabendo que você estava com o Paulo, eu falei, mas que casal legal, 2 pessoas maravilhosas, esse casal vai dar bons frutos. E, aliás, um dia desse... Demos, o Frederico. Pois eu já sei. Um dia desse eu estava vendo uma coisa, o filho é a visão do amor que um casal então tem. É um negócio bonito, né? Que mais ou menos o filho é o fruto de um amor. É uma coisa óbvia, mas a maneira como está escrita é tão bonita, porque é o amor que você vê. Porque amor você fala assim, não, eu amo, mas você não tem como provar, a não ser para a própria pessoa, né? Agora, quando você tem um filho, você mostra que pelo menos uma vez você amou e ali é o fruto físico desse amor. É verdade. Silvério, um 2014 lindo para você. Muito obrigado, para você também. Um beijo, Marina.
Graças a Deus. Parabéns. Muito bom. Ah, obrigado. Obrigado. Esse foi muito bom. Foi, né? Ganhei tudo que podia. Até coisas que eu não esperava.